O que são lipídios? Bem, a palavra lipídios vem do grego lipos, que significa gordura. Lipídios são compostos orgânicos, pouco solúveis em água e que se dissolvem em solventes orgânicos, como clorofórmio, éter e benzeno. Em relação à sua estrutura, os lipídios são ésteres formados pela reação dos ácidos graxos superiores e alcoóis. Esse grupo de substância inclui os óleos, as gorduras, algumas vitaminas e alguns hormônios, além de muitos componentes não proteicos das membranas celulares. E o que são ácidos graxos? São substâncias orgânicas encontradas em temperaturas ambiente nas fases sólidas e líquidas e semissólida. Pertencem ao grupo de ácidos carboxílicos, compostos que representam a carboxila, carbono ligado a um oxigênio e a uma hidroxila. De uma forma geral, os ácidos graxos apresentam cadeias carbônicas abertas saturadas, apenas com ligações simples, ou insaturadas, com uma ou mais ligações pi entre carbonos, nas quais o número de carbonos pode variar entre 4 e 22 átomos. E ácidos graxos superiores nada mais são do que ácidos graxos que apresentam cadeia carbônica com mais de 10 átomos de carbono. Bem, agora eu falo um pouco sobre a classificação dos lipídios. Os lipídios são classificados em relação à sua natureza química, em 3 grandes grupos: os lipídios simples ou ternários, lipídios complexos ou compostos, lipídios precursores ou derivados. Os lipídios simples, eles são constituídos apenas por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, e por isso eles são subdivididos em 2 grupos menores, que são os cerídeos, que são ésteres de álcoois acíclicos superiores. Ou seja, a cadeia carbônica desses álcoois é bem maior do que a do glicerol. E um exemplo disso é as ceras, produzidas pelas abelhas. Agora os glicídios, eles são ésteres de glicerol, como os óleos e as gorduras. Agora eu vou falar um pouco sobre os lipídios complexos ou compostos, que podem apresentar outros elementos como o fósforo e o nitrogênio, além de carbono, oxigênio e hidrogênio. E assim como os lipídios simples, esse grupo é subdividido em 2 grupos, que são os fosfolipídios e os glicolipídios. Bem, os fosfolipídios fazem parte da membrana plasmática das células e participam do transporte de lipídios no organismo. Já os glicolipídios, eles têm um papel importante no funcionamento do sistema nervoso. O último grupo de lipídios são os compostos, produzidos pela hidrólise de lipídios simples e complexos, que são os precursores, esse daí que eu estou falando, esse grupo. Como o glicerol ou os formados com ácidos graxos, são metabolizados como os corpos cetônicos, as prostaglandinas e os esteroides. E cabe salientar aqui que entre os esteroides alcoólicos, aqueles que possuem o grupo OH- destacam-se o colesterol. Bom, óleos e gorduras. Óleos e gorduras pertencem ao grupo de lipídios chamados de glicerídeos. Os glicerídeos são formados por 3 grupos de estéreis derivados da glicerina. As gorduras são glicerídeos sólidos nas condições ambiente e, de forma geral, ela é da cadeia saturada. Já os óleos são glicerídeos líquidos nas condições ambiente e, de modo geral, predomina a sua constituição da cadeia insaturada. Ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos essenciais são gorduras essenciais para todas as células do nosso corpo. Exercem funções importantes no organismo, incluindo a produção de energia, o transporte de gorduras do fígado para os tecidos do corpo, o crescimento normal das células, entre outros. Além disso, compõem a formação de estruturas de membranas e da matriz celular, auxiliam na resposta imunológica, participam da regulação de hormônios e transporte de enzimas e ainda proporcionam
o crescimento e desenvolvimento da estrutura de neurônios e na síntese de bainha de mielina. São chamadas essenciais porque nosso corpo não consegue produzi-las. Assim, essas gorduras devem estar presentes em nossa dieta. A deficiência de ácidos graxos essenciais pode acarretar problemas dermatológicos, neurológicos e visuais. Entre os alimentos que contêm os ácidos graxos essenciais, estão aqui alguns exemplos. O ômega 6, que é as fontes de óleo de girassol, milho, soja, semente de algodão. E o ômega 3, que são as fontes de nozes, castanhas, linhaça, canela, peixes de água fria e óleos de peixe. Introdução. Você com certeza já ouviu alguém falando que não come alimentos com gordura, que não gosta e etc. Mas não é só cortar esses alimentos que vai resolver sua saúde, que vai resolver sua vida, você cortando eles. Sendo que você pode só consumir as gorduras de forma correta e balanceada, de acordo com as recomendações de sua nutricionista ou de algum outro nutricionista que você conheça. Você poderá colher ótimos frutos de uma alimentação correta. Mas afinal, mesmo assim, vocês sabem quais são os tipos de gorduras? Bem, para mim começar a falar, precisa saber que há dois tipos de gordura. A gordura boa, insaturada, e a ruim, saturada e trans. Gordura boa ou gordura insaturada. Ela está bastante ligada à boa saúde do coração. Isso pelo fato de reduzirem os triglicerídeos e o colesterol sanguíneo, elevando o colesterol bom, e as poliinsaturadas são bastante ricas em ômega 3 e 6, o que auxilia diretamente na proteção ao coração e também na redução de risco de doenças inflamatórias e de alguns tipos de câncer. Mas com todos esses benefícios, em quais alimentos você pode encontrar, a gordura boa ou insaturada? Bem, você a encontra nesses seguintes alimentos: azeite extra virgem, nozes, avelã, abacate, açaí, ovos, queijo branco, chocolate 100% cacau, óleo de coco, semente de chia e entre outros alimentos. Gordura ruim ou gordura saturada e trans. Ela é totalmente o inverso da gordura boa, ocasionando várias doenças e problemas cardíacos e gerando câncer, colesterol, entre outras doenças, a maioria ligada ao coração. Essa gordura ela pode ser encontrada em alguns desses alimentos que eu vou falar agora, como óleos hidrogenados, manteigas, creme de leite, iogurte e azeite de dendê, bacon, produtos panificados, bolachas recheadas e muitos outros alimentos que muita gente consome, sem se preocupar com a quantidade. Então, o problema da gordura ruim é a quantidade que você consome ela. Por exemplo, você vai comer uma bolacha recheada, você come um pacotinho, 2 pacotinhos de bolacha recheada. E isso, mais para frente, te ocasiona um problema se aquilo ali virar rotina, certo? Como consumir gordura boa e ruim da maneira correta? Bem, muitas pessoas acham que se você cortar, simplesmente cortar a gordura ruim, e inclusive às vezes as pessoas chegam a confundir as duas, então cortando qualquer tipo de gordura, vai ter um belo resultado em emagrecimento, vai ter um bom estado com a balança. Mas não funciona bem assim. Se você tiver balanceado, conseguir consumir essas duas na mesma quantidade e não em excesso, você vai ter ótimos resultados também, como já é provado. Curiosidade: se você consumir em excesso gorduras tanto ruins como boas, consumir em excesso, ela prejudica o hormônio de crescimento. E isso é uma curiosidade muito interessante, vai refletir de maneira negativa no seu corpo.